Olá, galera do terceiro ano do Colégio Jardim do Éden, tudo bem? Estamos aqui hoje então para corrigir as questões da nossa atividade revisional que nós passamos. São 10 questões, tá ok? Vamos resolver algumas e as demais segue o gabarito, porque são questões praticamente teóricas ou de resposta muito rápida, de resposta fácil. Aquelas que a gente acha que exige uma explicação dos cálculos, nós vamos fazê-las agora, ok? Acompanhe a gente. Questão 4. Questão 4, vamos lá. As funções horárias de dois trens que se movimentam em linhas paralelas são S1, K1 mais 40t e S2, K2 mais 60t, onde o espaço S está em quilômetros e o tempo t em horas. Sabendo que os trens estão lado a lado no instante t igual a 2 horas, a diferença K1 e K2 em quilômetros é igual a. Então vamos escrever as equações do espaço, são as equações horárias desses trens, né? Então olha só, elas foram fornecidas. S1 é igual a K1 mais 40t. E S2 é K2 mais 60t. Bom, no instante t igual a 2 horas, esses trens se encontram lado a lado. Se eles se encontram lado a lado, eles estão na mesma posição de espaço. Isto é, S1 igual a S2. Então vamos colocar aqui. S1 igual a S2. Em 2 horas, tempo 2 horas, eles estão lado a lado. Então a posição do trem 1 é igual à posição do trem 2. Tá? Então vamos igualar essas duas equações. K1 mais 40t igual a K2 mais 60t, porque S1 é igual a S2. Então eu posso escrever que K1 mais 40t é igual a K2 mais 60t. Ele quer a diferença K1, K2, então traz o K2 para cá. Ó. K1 menos K2 é igual, do lado de lá ficou 60t, e esse 40t eu passo para lá negativo, menos 40t. O tempo não é 2 horas? Substitui esse tempo 2 horas aqui. Então K1 menos K2 será igual a 60 vezes 2 menos 40 vezes 2. 60 vezes 2, 120, menos 40 vezes 2, 80. Pessoal, 120 menos 80 vai dar 40. 40 o quê? Quilômetros. Essa é a diferença entre eles. Lembrando que essas equações são as equações do espaço, né? S igual a S0 mais VT. É um movimento uniforme. Bacana? Então resolvida a questão 4. Vamos para a questão 5. Questão 5. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e, após percorrer 8 metros, alcança velocidade de 6 metros por segundo. Nestas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é... Bom, galera, acelerada uniformemente, o que é isso? Movimento uniformemente variado, tá certo ou não? Bom, vamos colocar os dados do problema. Questão 5. Velocidade inicial dele foi fornecida, 2 metros por segundo. Ok? A velocidade final que ele atingiu foi 6 metros por segundo. Mas qual foi o espaço percorrido? Após 8 metros. Então repare bem, ele quer saber qual a aceleração deste movimento. Qual a aceleração deste movimento? Então olha só, ela saiu inicialmente a 2 metros por segundo, após percorrer 8 metros, ela tinha uma velocidade de 6 metros por segundo. Ele afirma que ela é acelerada uniformemente. O que significa isso? Que esta partícula está num movimento uniformemente variado. Ela está num move. Bom, galera, eu tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial, a variação do espaço. E eu quero a aceleração. Qual das formulinhas que eu vou utilizar do movimento uniformemente variado? Cara, equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, vou chamar essa aqui de V0, tá ok? Mais 2 vezes a aceleração multiplicada pelo espaço percorrido, pela variação do espaço, ΔS. Velocidade final, 6. Então coloca aqui, 6. 6 ao quadrado. Esse V0 ao quadrado é o 2, ele está desse lado da equação, vai vir para cá negativo. Então vai ficar menos 2 ao quadrado. Isto é igual
a 2 vezes a aceleração, que eu quero saber, vezes o ΔS, que é 8. Bom, 6 ao quadrado, pessoal, 36. 2 ao quadrado, 4. Sobre 2 vezes 8, 16. Passa para cá 16, né? Olha só. Então isso aqui é A. Portanto, olha só o meu A. Quanto é que vai dar? O meu A vai dar 36 menos 4, pessoal, dá 32. 32 dividido por 16, 2 metros por segundo. 2 metros por segundo ao quadrado. Então pronto, está resolvido. Achei a aceleração do meu movimento. Só aplicação da formulinha do movimento uniformemente variado. Essa equação aqui, essa é uma equação de Torricelli. Muito bacana, muito utilizada para resolver esses problemas, ok? Vamos lá, vamos para outra questão. Questão de número 6. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. A carga elementar é E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo. Bom, galera, então vamos lá. Vamos aos dados do problema. Então eu tenho um fio condutor, tá certo? Atravessado por uma corrente elétrica, questão 6. Questão 6. Atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 8 amperes. Ok? A carga elementar ele forneceu é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é aquela carga, né, que cada partícula eletrizada da natureza possui. Tá, ok? Bom, o tempo dado, ele quer saber qual é o número de partículas que atravessa a seção transversal de um condutor no tempo igual a 1 segundo. 1 segundo. Bom, pessoal, para eu calcular essa quantidade de elétrons, a quantidade de partículas que atravessam o fio condutor, eu tenho que usar essa formulinha, que é igual ao número de partículas vezes a carga elementar. Okay? Só que eu não tenho o Q. Mas o Q eu posso tirar da fórmula da intensidade da corrente. A intensidade de corrente é I igual a Q sobre ΔT. O I eu tenho, o ΔT também tem, eu tiro o Q. Então vamos lá. Q será o quê? ΔT está dividindo, passa o quê? Multiplicando. Então fica I vezes ΔT. Vamos substituir os valores. Tá certo? I, 8. ΔT, 1. 8 vezes 1, 8. Então, 8 coulombs. Então, minha carga em 1 segundo é 8 coulombs. Agora eu venho aqui, ó, no Q igual a NE e tiro o número de partículas. Tá certo ou não? Eu vou isolar logo. Eu quero o N. O N é a quantidade de partículas, tá ok? Então, o meu N será N igual a Q. Está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, olha só. Olha que bacana. Q é igual a 8. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, 8 dividido por 1,6 dá 5, pessoal. Isso aqui é 5. Esse 10 a menos 19, embaixo o expoente está negativo, eu posso subir, o expoente fica positivo, fica 10 a 19. Tá aqui o N, a quantidade de partículas. Agora ele pergunta quais são essas partículas. Pessoal, no fio condutor, quem tem liberdade para se movimentar são os elétrons. Os prótons não, os prótons estão presos no núcleo do átomo. Então as cargas que circulam no fio condutor são os elétrons, sempre, tá, pessoal? Elétrons é que se movimentam, tá ok? Então a resposta, o tipo de partícula são elétrons, ok? Bacana, fechou aí a questão 6. Vamos lá. Questão 7. Na figura ao lado temos o gráfico de tensão U aplicado a um condutor em função da intensidade de corrente I que o percorre. Determine o valor da resistência quando a tensão vale 20 volts e 60 volts e justifique se este gráfico pode representar um resistor ôhmico. Bom, galera, então tá aqui meu resistor, tá certo? Tá aqui o gráfico, tá ok, do meu resistor. No eixo X, a intensidade de corrente e no eixo Y, a variação de voltagem. Bom, para ser um resistor ôhmico, obrigatoriamente teria que ser uma reta aqui, pessoal, passando pela origem, tá? Porque a primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte, que o resistor será constante
em toda a variação do gráfico. Isto é, quanto maior a intensidade, maior a voltagem, mas a resistência permanece o quê? Constante. Portanto, para ser ômico, ele teria uma reta crescente passando pela origem. Aqui isso não acontece, aqui é uma curva. Ele não é ômico. O que significa isso? É que a resistência está variando em cada ponto. Isto é, depende da amperagem e da voltagem. Para cada trecho eu vou ter um valor de resistência. Veja bem, ele pede o valor das resistências para 20 volts e 60 volts. Eu vou utilizar U igual a RI. Ok? Bom, para 20 volts, para U igual a 20 volts, qual é a minha corrente? É 4 amperes. Eu tenho I igual a 4 amperes. Tá? Portanto, se eu quero saber a resistência, o I está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então é só fazer U por I, para eu saber qual é a resistência. Tá certo? Então a resistência é U por I. Quem é U? 20. Quem é o I? 4. 20 por 4, pessoal. 5 ohms. Então está aqui a resistência para 20 volts. A minha corrente é 4. Eu tenho o valor da resistência, 5 amperes. 5 ohms, perdão. Pronto. Agora, 20 para 60 volts. Para U igual a 60 volts. Para U igual a 60 volts, se eu olhar no gráfico, a minha corrente é 6. Então, I igual a 6 amperes. Para eu calcular a resistência, mesma coisa. U dividido por I. Quem é o U? 60. Dividido por I, que é 6. 60 por 6, pessoal? 10. 10 o quê? Ohms. Então tá aí. As respectivas resistências em função das respectivas intensidades de correntes e tensões. Tá certo? Lembrando, para ser resistor ômico, quando você bater o olho no gráfico, eixo X, intensidade de corrente, eixo Y, voltagem, tem que ser uma reta crescente passando pela origem. Caso contrário, não é ômico, ok? Questão 9. Um móvel parte do quilômetro 50 indo até o quilômetro 60, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são respectivamente. Bom, galera, então vamos lá. Olha esse esqueminha aqui. O carro está parado no marco quilômetro 50. Ele se desloca até o 60 e depois vai até o 32. Qual é o deslocamento escalar? Pessoal, o deslocamento escalar é o deslocamento vetorial. Eu uso aquela formulinha, né? Espaço final menos o espaço inicial do móvel. Qual o espaço final do móvel? É 32. 32. Quilômetro 32. Menos. Qual o espaço inicial? Onde ele se encontrava no espaço final? 50, galera. 50. 32 menos 50, 18 quilômetros. Precedido do sinal negativo, né? Negativo. Menos 18 quilômetros, tá ok? Bom, então qual é então a variação do espaço, né? Qual é o deslocamento dele? Qual é a distância que ele percorreu? Bom, galera, do quilômetro 50 para o quilômetro 60, ele faz 10 quilômetros, né, galera? 10 quilômetros, ok? Só que ele retorna para o quilômetro 32. Pessoal, qual é a distância de 32 para 60? É 28. Então, do quilômetro 60 para o quilômetro 32, ele percorre 28 quilômetros. Então, qual é a distância total, pessoal? 10 mais 28, né? 38 quilômetros. 38 quilômetros. Essa é a distância. Bom, o deslocamento escalar é menos 18. E a distância percorrida é 32 quilômetros. Então, fechada aí a questão. Essa questão é a questão 9. Questão 9, galera. Questão 9. Bacana? Fechada aí.